O nosso tema, o nosso assunto, eu já falei antes, qual é? Qual? Amor de Deus. O amor de Deus. Meus queridos, nós sabemos que Satanás vai, durante todo o tempo das nossas vidas, isso significa que ele não vai parar, que ele não vai desistir, que ele não vai dar trégua, mas durante todo o tempo das nossas vidas, ele vai tentar desfazer em nossos corações a obra de Deus. Então, por exemplo, enquanto eu estiver falando sobre o amor de Deus, enquanto a palavra de Deus nós estivermos lendo sobre o amor de Deus, muito provavelmente o que Satanás vai fazer é colocar aí no seu coração a lembrança ou o sentimento de que esse amor não é tão bom assim, que não é tão abrangente assim. E você vai conseguir lembrar, não por acaso, de alguns momentos da sua vida, momentos de muito aperto, momentos de muita dificuldade, momentos de muita dor, momentos que podem estar no passado e podem estar no presente. Momentos em que nós, humanos, nos acostumamos, infelizmente, a propagar uns com os outros algumas expressões mais ou menos assim: se Deus estivesse aqui, se Deus realmente me amasse, se fosse totalmente verdade. E aí então, algumas vezes, mesmo eu e você, estando na casa de Deus, estando diante da palavra de Deus, buscando viver uma vida digna na presença de Deus, muitas e muitas vezes somos assaltados por pensamentos como estes. E eu queria dizer para você que esses pensamentos virem e quererem entrar na sua mente, não tem nada de anormal nisso, porque isso é o que a palavra de Deus chama de tentação. Você é tentado a não acreditar, a não confiar, a olhar para algumas circunstâncias das nossas vidas e então colocar em xeque aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Até ali, naquele momento de tentação, é quando Satanás está nos fazendo uma proposta. Que tal se você pensa um pouquinho melhor? Que tal se você questiona um pouco? Que tal se talvez depois do culto você vai falar com o pastor assim: pastor, mas você sabe o que aconteceu comigo? Ou você sabe quantas coisas eu já vivi? Você sabe quantas dificuldades eu já passei? Para falar sobre o amor de Deus. E aí, eu poderia dizer para você, eu também passei tantas coisas, e todos nós vamos passar, e a palavra de Deus nos apresenta o Senhor Jesus dizendo assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. É deste que venceu o mundo que eu e você somos servos. É nossa tarefa servir a este que nos adverte: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. No meio das aflições eu preciso olhar para a palavra de Deus. No meio das aflições eu preciso ter bom ânimo. Eu preciso permitir que a palavra de Deus me fortaleça. E eu vou viver fortalecido se eu andar baseado exclusivamente na palavra de Deus. Antes de lermos o texto e pensarmos um pouquinho, então, eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. E eu quero que você converse só entre você e Deus. E eu quero que você diga para Deus assim: Deus, fala comigo nesta noite. Eu quero abrir meu coração, eu quero ouvir a tua palavra, e eu quero te pedir, fala no meu coração. Peça isso a Deus agora, só entre você e o seu Deus.
Agora, depois de pedirmos ao Senhor que fale conosco, eu quero que você ouça alguns textos da palavra de Deus. Quero que você só ouça. Você não vai folhear sua Bíblia, não vão estar projetados ali, eu quero que você ouça. 1 João 4:8 diz assim: Deus é amor. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 4:9 diz: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Romanos 5:8, que já lemos agora há pouco, diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 8:39 ainda diz: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sofonias 3:17 diz: o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com grande júbilo. 1 João 4,16, que já lemos também, diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. E ainda, Isaías 44, verso 24, diz assim: portanto, assim diz o Senhor que te remiu, ó Jacó, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Apesar desse texto não falar de amor, ele fala de quem é esse Deus, que antes foi falando que Ele nos ama, que Ele é amor. Deus é amor. Amém? Amém? Amém. Meus queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu quero perceber que a palavra de Deus nos desafia com muitos textos. E eu poderia ainda citar outros tantos textos que a palavra de Deus vai nos apresentando. Efésios 2, 4 e 5 ainda diz do grande amor com o qual Deus nos amou. Diz assim: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa deste amor grande com que nos amou, mesmo enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, Ele nos vivificou. Significa, meus irmãos, que o amor de Deus, ele tem propósitos. E agora eu quero falar com você, olhando para mais alguns textos, mas eu quero olhar para o propósito que tem no coração de Deus ao nos amar. E eu quero aqui dizer um pouco de por que aquele conflito parece tão real nas nossas vidas. Quando eu, humano, passo por dificuldades, quando eu estou com problemas, o que eu mais quero é que alguém me pegue no colo, me carregue, cuide de mim e faça sumir os meus problemas. É ou não é verdade? Não é isso que nós queremos? Sim ou não? Sim. E aí então Satanás vem e diz nos nossos corações: mas é isso que Deus devia fazer. Deus devia cuidar de você, pegar você no colo, fazer um carinhozinho, dar um beijinho e ainda livrar você de todas as suas dificuldades. E aí parece que faz sentido, porque isso vem de encontro com aquilo que o nosso coração realmente deseja. Esse é o desejo do nosso coração, porque somos humanos. Meus irmãos, mesmo quando nós dizemos uma frase mais ou menos assim: me corrija se eu estiver errado,
nós não gostamos de ser corrigidos, não é verdade? É retórica. Olha, é assim, 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 me corrija se estiver errado, eu continuo. Eu não paro para pensar ou ouvir, alguém quer me corrigir? Não, eu só falo. De verdade, no meu dia a dia, quando alguém vem me corrigir, eu não gosto. Eu vou ter a tendência de me defender e empurrar para longe de mim aquilo que está sendo dito. Por quê? Porque eu gosto quando me tratam bem, eu gosto quando concordam comigo, eu gosto quando sorriem para mim e só. Então eu passo a viver a vida como se Deus tivesse que cuidar de mim desta forma. Mas a palavra de Deus nos apresenta um Deus que é diferente disso. Por quê? Porque Ele vai muito além disso. É um Deus que verdadeiramente se importa conosco. Um Deus que vai agir como nós realmente precisarmos em cada circunstância das nossas vidas. E eu queria então olhar para alguns textos na palavra do nosso Deus. E esses, então, eu vou pedir para você acompanhar comigo. Alguns deles eu já citei, então nós vamos repetir, mas eu quero então agora desafiar você a folhear a sua Bíblia, para que nós possamos então caminhar. Romanos capítulo número 5. Antes disso, vamos lá em 1 João. Se você já estava quase chegando em Romanos, ou se chegou em Romanos, marca lá. E antes disso, vamos ainda em 1 João. Você vai perceber que vários daqueles versículos que eu fui citando antes estão lá nas epístolas de João. 1 João, capítulo 3, o verso 1 diz o seguinte: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, ou porque não o conheceu. Se o mundo não conhece a Deus, não me reconhece como filho de Deus. Mas o texto diz: vejam como é grande o amor de Deus, que apesar daquilo que o mundo possa dizer de mim ou de você, a palavra de Deus diz: somos chamados filhos de Deus, e de fato o somos. Olha a forma como Deus olha para você, olha de que maneira Deus olha para você. E aí então eu quero lembrar que se Deus me tem como filho, e se a palavra de Deus também diz que Deus corrige aquele a quem Ele ama, então aí está a prova de que eu sim, sendo corrigido, estou sendo amado. A palavra de Deus diz que, da mesma forma como o pai corrige o filho que ama, é como Deus faz. E se Deus não nos corrigisse, não estaria nos tratando como filhos, estaria nos tratando como bastardos. Mas não é assim. Para Deus somos filhos. Na pessoa do Senhor Jesus, na obra do Senhor Jesus, Deus realizou a nossa filiação. Somos filhos de Deus. Agora sim, vamos até Romanos capítulo 5, vamos ler o verso número 8. O texto diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Meus queridos, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que o amor de Deus, ele é incondicional. Deus não espera para me amar, e Deus não condiciona o seu amor a absolutamente nada que eu possa ser ou fazer. Exatamente da mesma forma como uma mãe, quando se acha grávida, não conhece o filho, não viu o filho,
não deu nem nome para o filho, talvez não sabe nem se é menino ou se é menina. Aquele filho nunca olhou para ela e sorriu, nunca retribuiu absolutamente nada do cuidado dela por ele, mas ela já ama. É exatamente desta forma que Deus nos ama. E esse mesmo filho continua não merecendo, mas ele continua sendo o alvo do amor daquela mãe. Porque quando ele erra, quando ele faz qualquer coisa que possa doer muito o coração daquela mãe, ela não joga ele fora. Ela não abre mão dele, ela continua olhando para ele da mesma forma e ainda fica se perguntando: como eu posso mudar o coração do meu filho? Então ela ainda quer fazer por ele, ela ainda quer cuidar dele, ela ainda quer transformar na vida dele, e é exatamente assim que Deus cuida de nós. O amor de Deus é incondicional. Deus prova o seu amor mandando Jesus, e isso quando nós éramos pecadores. E se Deus nos ama de forma incondicional, o que eu aprendo com isso? E nessa noite eu não quero só que nós estejamos assim, recebendo, e eu quero ser aquele que é alvo do amor de Deus, e que isso é muito bom, claro que é, mas eu quero aprender com esse amor, eu quero me tornar igual ao meu Deus. E eu quero dizer para você e para mim, que nós precisamos amar de forma incondicional. Nós precisamos permitir que o nosso amor seja incondicional. A quem devemos amar? A palavra de Deus diz o seguinte: ame o seu próximo como a si mesmo. Então devemos amar a todos, a todo aquele que é o nosso próximo. E devemos amar da mesma forma como nos amamos. Você já parou para perceber como é que você se ama? Quando você erra, ou quando você comete alguma coisa que você não queria, como é que você continua se amando apesar disso? Porque você se ama de forma incondicional. Esse amor é o amor também que nós precisamos aprender a compartilhar com todas as outras pessoas. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, um texto muito conhecido por nós diz: mas Deus perdoa os nossos pecados, dizendo assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. É um amor capaz de perdoar, é um amor que está sendo derramado sobre mim e você, que somos tão errados, então nós vamos errar, nós vamos continuar errando, mas a palavra de Deus diz assim: olha, se você errou, se você confessar, você vai ver um Deus que é fiel, um Deus que é justo, e esse Deus, Ele vai perdoar, Ele vai purificar. Isso é amor, e isso é amor incondicional. Se você erra, Ele não retira o amor por causa do seu erro, Ele está dando a você e a mim constantemente a oportunidade de nós voltarmos atrás, de nós desfazermos aqueles nossos erros. Confesso e recupero então a presença de Deus. Deus me perdoa, Deus me traz para junto dEle. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29. Versículo número 11, diz o seguinte, Jeremias 29, 11: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. Esse Deus que é um Deus que ama de forma incondicional, que é um Deus perdoador, também é um Deus que chama para a esperança.
É um Deus que sempre tem para mim e para você uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. E o texto aqui está dizendo assim: olha, eu não quero algo de mal que possa lhes causar dano. Por quê? Porque eu quero falar dos planos que são para a esperança no seu futuro. Quando nós vivemos dificuldades, meus irmãos, talvez morre em nós a esperança do amanhã, a esperança de como vai ser depois. Se eu hoje estou nessa circunstância, quando projeto no futuro, então eu não consigo acreditar em coisas tão boas. Mas a palavra de Deus, ela está dizendo para mim e para você, dos planos do Senhor, que são planos de prosperidade, planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano. Mas, lembra, lá em João 10:10, a palavra de Deus diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então sim, tem um que tenta sim nos causar dano. Satanás o tempo todo está tentando derrubar, nos matar, nos destruir. Mas o mesmo versículo nos apresenta o Senhor Jesus dizendo: mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Que vida será essa? Você já parou para pensar que características tem essa vida? A gente poderia falar de muitas coisas, mas eu quero falar só de uma. Essa vida em abundância é a vida onde Deus está abundantemente presente. É quando Deus abunda e superabunda em nossos corações. É quando Deus não se afasta. É quando eu e você conseguimos saber que Deus continua ao nosso lado de forma plena, de forma constante. Esse Deus que nos ama é um Deus que deseja nos trazer essa esperança com relação ao nosso futuro. Agora, vá com a sua Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 31. Deuteronômio capítulo 31. Nós vamos ler o verso número 6. A palavra de Deus diz assim, Deuteronômio 31, o verso número 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Diz, pois, o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Sabe como começa esse mesmo capítulo? Dá uma olhadinha, agora desde o versículo 1, Deuteronômio 31. Moisés ainda disse essas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. O Senhor, seu Deus, atravessará pessoalmente à frente de vocês. O texto começa, meus irmãos, com Moisés lamentando, porque Deus havia dito para ele, e agora ele está comunicando ao povo, que ele não estaria à frente do povo. Então parecem palavras tristes, sem esperança, desoladas. Eu estou com 120 anos de idade, já não sou capaz de liderá-los. Que ruim, que pena. Alguns desses seriam os pensamentos normais, naturais nesse momento. E o Senhor disse, você não atravessará o Jordão, então eu vou ficar do lado de cá, vocês vão, e então eu não vou conseguir cumprir aquilo que era a tarefa inicial. Mas o versículo 13 então diz, o Senhor, o seu Deus, atravessará, de que forma? Pessoalmente. Você tem experimentado Deus pessoalmente à sua frente, mostrando o caminho que você tem que andar? Você tem experimentado Deus tão de perto, como se você pudesse tocá-lo?
Ele, versículo 3 continua dizendo, Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. E é essa expressão, o elas, que vai aparecer lá depois no versículo número 6, quando nós lemos, sejam fortes e corajosos, não fiquem com medo nem apavorados por causa delas, das outras nações. Nações que podem vir e vão vir contra vocês. Nações contra as quais vocês vão ter que guerrear. E se você perceber, desde o início deste culto, eu vinha dizendo para você, Satanás não vai ficar feliz, Satanás não vai deixar você tranquilo, quieto, vivendo uma vida em paz. No mundo tereis aflições, nós vamos ser tentados constantemente, mas nós não precisamos ter medo disso. Nós não podemos e não precisamos viver atemorizados como se isso fosse ser maior do que a presença do nosso Deus. Deus está conosco e com esse amor grandioso do qual nós temos ouvido, Ele vem de forma incondicional para nos trazer perdão, para nos conceder esperança. E aqui em Deuteronômio capítulo 36 eu percebo Deus nos falando sobre eu vou fortalecer você. Quando você está construindo alguma coisa e você tenta se certificar de que aquilo que você está construindo está forte, está firme, está rígido, é porque você sabe que aquilo vai ter que enfrentar algumas dificuldades. Se é alguma coisa que vai estar lá e o vento vai balançar de um lado para o outro, então eu sei que aquilo precisa permanecer. O vento vai vir, mas eu estou lá fazendo todo o meu esforço para construir algo que seja sólido, firme. E é por isso que a palavra de Deus então está dizendo que o Senhor, Ele vai estar conosco, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, mas Ele está nos fortalecendo o tempo todo, constantemente. Ainda, abra sua Bíblia lá em Atos. Atos, capítulo 3. O verso número 19. Atos 3, 19. Diz assim: arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que então venham tempos de descanso da parte do Senhor. Arrependam-se. O mesmo Deus que nos ama, também nos chama ao arrependimento. Por quê? Porque somos falhos, porque somos pecadores. Com os nossos pecados agredimos a santidade de Deus, mas é um Deus que nos atrai. Ele diz: venha, arrependa-se e se aproxime de mim. Não é, você é pecador e você não me merece. É verdade, mas abra mão do pecado e venha. É um Deus que está de braços abertos para mim e para você. É o Deus santo e que nos mostra o caminho para que nós possamos estar na presença dEle. O arrependimento. O arrependimento nos traz o perdão de Deus, e Deus está dizendo: eu quero perdoar você, para que você possa estar comigo, andar comigo, e Ele deseja operar em nossos corações. E agora João capítulo 14, e esse é o último texto que eu quero ler com você nesta noite. João 14, o verso 27. Ele diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Por isso, não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Lembra que Deus ama você? Lembra que esse amor de Deus é o amor que faz com que Deus queira dar para você aquilo que você sozinho não consegue ter, aquilo que eu sozinho não consigo
buscar, não consigo alcançar. Então, é um Deus que me dá paz verdadeira, uma paz que não é igual à paz que o mundo consegue ter para oferecer. Sabe qual é a paz que o mundo tem para oferecer? É a paz que é a ausência de dificuldades. Mas Deus quer me dar muito mais. Deus quer que eu, no meio das dificuldades, possa estar firme, em pé, andando, marchando na direção que o meu Deus tem me chamado. E eu queria que você abaixasse sua cabeça agora e fechasse seus olhos. E eu queria perguntar para você: o que Deus tem chamado você nesta noite para ser, para entender ou para realizar? O que Deus tem desafiado você? Talvez esse é o momento de você permitir que o amor de Deus possa inundar o seu coração. Talvez esse é o momento quando você precisa abrir a sua mente, abrir o seu coração, depois de ouvir tantos textos que falavam sobre o amor e que garantiram que Deus ama e que Deus ama e que Deus ama, mas outros textos que falaram daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. O que Deus quer realizar no seu coração?